Então, gente, hoje eu vou falar do invisível, né, que é mostrado em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ali é falado o seguinte: aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Perfeito ou não? Então, na verdade, eu quero falar na realidade desse versículo. Perfeito ou não? Então, eu quero, na realidade, falar. É lógico que, na realidade, a palavra na tradução está Deus. Mas sabemos que, na realidade, está se tratando, na realidade, o primogênito, na realidade, como Yud, Rei, Vav, Rei. Que, porém, no Novo Testamento, é o próprio Yud, Rei, Vav, Rei, na realidade, se manifestando como Yahushua, que é Yud, Rei, Vav, Shin, Ain. São 5 consoantes, perfeito ou não? Enquanto lá no Velho Testamento, esse mesmo ser é mostrado, na realidade, com 4 consoantes: Yud, Rei, Vav, Rei, YH, WH. Lá no Velho Testamento, eu chamo de Yahuá. Tem irmãos que, na verdade, faz alusão ao tetragrama, porém com uma pronúncia de Alro, outro como de Ahu, outro como de Al, e assim, mas aludindo o tetragrama. Eu, na realidade, vou ser bem sincero, Matimide, você se preocupa, na verdade, com as pronúncias diversificadas, com as irmandades? Não, porque, na verdade, tudo isso tem a ver com etnias diferentes de Yahudim, né? Ou seja, Yahudim, hoje a nossa tradução é chamado de judeus, né? Chamado de judeu, meu nome é Yahudim. Tem uns que falam Yahudim, o assunto não é mesmo esse, irmãos. Porque, na verdade, tinha etnias deles. Um preservava muito o nome, por ser muito sagrado, e não pronunciava a pronúncia completa, o outro pronunciava semi-completa e o outro completa, tá certo ou não? Eu, na verdade, gosto muito de Al-Ruá e Al-Ruá, tá? E Al-Ruá. A Nilson, ô Nilson, eu sou Nilson, eu sou Matimide ao mesmo tempo, tá certo? Meu nome de batismo é Matimide, tá certo? Então, na realidade, por que Yahuá? Que, na minha opinião, é a pronúncia mais completa. É opinião minha, tá certo ou não? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Agora, o que eu, na verdade, quero, na verdade, falar é porque, na realidade, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala, na verdade, de um ser que é invisível, e se tratando do Criador, do Supremo, do Ser Supremo, é invisível, ele não pode ser visto, não tem como ser visto ele por meio de ideologias, das nossas ideologias, dos nossos pensamentos, tá certo ou não? E nem das nossas próprias indagações. Na verdade, é possível ver, não tem como explicar, tá? Então é mostrado, na realidade, esse ser com 2 estados, tá? Esse ser, na realidade, ele é mostrado ali como um primogênito, quer dizer, o unigênito e o primogênito é o mesmo, só que o primogênito é imagem. Sabemos que a palavra imagem, na realidade, ela significa semelhança. E se formos para o grego koiné, como realmente foi escrito, o Novo Testamento, entendeu? No grego koiné, ali está eiko. Eiko significa semelhante. Semelhante, com as mesmas características. Se tratando do mesmo ser, quer dizer, um ser que, na realidade, ele se torna, na realidade, o Criador. Não o invisível é o Criador. O Criador, na verdade, ele é mostrado como o primogênito. Nos manuscritos de Nag Hammadi, das nossas irmandades primitivas, é mostrado também como um primogênito, como unigênito, como autogenes. Lógico, na verdade, no Novo Testamento não é mostrado como autogenes, mas é mostrado como primogênito,
e é mostrado como unigênito, entendeu? Não. É nesse ponto que eu quero chegar. Mas eu gostaria de falar do vídeo anterior, que foi a parte 1, tá certo? Foi o primeiro vídeo. Vocês olhando lá no vídeo já vai ver minha cara grande e feia aqui, tá certo? Então, vamos lá. Naquele vídeo, na realidade, eu falei do antepassado. Eu falei de Ud, Re, Vav, Re, antes dele ter esse nome. Porque o nome tem um significado. O significado de Ud, Re, Vav, Re é aquele que existe, ou seja, aquele que é a existência, ou aquele que é a existência primordial, do qual vem toda a existência, sem o qual nada do que existe poderia existir. Entendeu, não? Porém, em grego tem um termo que assemelha esse mesmo significado, essas mesma qualidade, esse mesmo adjetivo. Perfeito, gente? Vocês estão entendendo? Que na verdade é autogenes. Autogenes nunca foi visto como uma divindade, sempre foi visto um termo. Ele nunca foi adorado no meio do paganismo, entre o povo grego, entre o povo romano, não. Significa autogenes aquele que existe por si mesmo. Tem o mesmo significado, bem próximo, parecido, equivalente, na realidade, em Ud, Re, Vav, Re. Deu para entender ou não? Então, na realidade, antes dele ser Ud, Re, Vav, Re, ou seja, aquele que é a existência primordial, ele existia anteriormente disso. E ele anteriormente disso eu mostrei lá como Babelo. Como Babelo. Babelo, na verdade, significa, porém, na realidade, o espaço ilimitado, né? O espaço ilimitado, a matéria de matéria primordiais, de matérias primordiais. Que na realidade, gente, essas matérias primordiais, na realidade, se trata do que nós conhecemos aqui, que é terra, água, ar, fogo e energia. Só que é bem claro, não tem nada a ver com a matéria que conhecemos aqui. Essa está bem densificada, tá certo ou não? Está bem sólida. Nós estamos falando de um estado tão sutil que na realidade é tão sutil essa matéria lá, essas matérias lá, que eu acabei de falar que são 5 aí, que na realidade é de pura essência, tá certo? Ainda não existia a intervenção da criação. Não havia a intervenção da criação. Por quê não existia a intervenção da criação? Porque o Criador, aquele que é Yud, Re, Vav, Re, ainda não tinha se manifestado. Ele estava no estado de Babelo. No estado de Babelo, ele era matéria primordial. É tanto que na nossa Bíblia, se formos para Gênesis, tá certo? Em hebraico é Bereshit, capítulo 1, versículo 2, na verdade lá vai falar de Maim. Vai falar de Maim. Então, na realidade, a palavra Maim é interessante, significa mar. Mas está se tratando de uma matéria. Apesar que Maim ali está se tratando de a matéria no estado primordial, mas já de uma outra fase, bem cá embaixo, que é o chamado em grego de caos, tá certo ou não? Mas vamos falar de Babelo. Então, Babelo, ela é uma palavra hebraica, a etimologia é hebraico. Perfeito ou não? Ela é uma palavra composta, primeiro como Ba. Ba significa, faz alusão, um campo completamente descampado, mas porém fértil. É um universo, ou seja, um espaço ilimitado, porém, na verdade, descampado, sem a intervenção da criação, sem nada. Só com, na realidade, a fertilidade, que são os 5 elementos. Perfeito ou não? Então significa bem claro isso. Então significa, olha, Ba, na realidade, o espaço ilimitado, porém, na realidade, fértil, que são os 5 elementos que eu acabei de falar, que é terra, água, ar, fogo e energia, tá certo? E a palavra belo também significa sem, ou seja, sem intervenção
da criação. Até porque Yud, Rei, Vav, Rei ainda não tinha sido, na verdade, projetado de Barbelo. Ele vem, na realidade, na terceira fase. Primeira fase, na verdade, o antepassado, que se encontrava no estado inerte, perfeito? Não, inerte, adormecido, na realidade não existia nada. Olha, quando eu falo nada é porque não tem como explicar, entendeu? Não. É tanto que a palavra in vem do hebraico, significa nada, nada entre aspas, mas assim, não existe explicação. Está além das nossas ideologias, está além das nossas imaginações, entendeu? Por palavra, por pensamento, não dá, na verdade, para descrever o que realmente é a In, ou seja, o antepassado, o que estava em estado de inerte. Porém, ele, na realidade, de fora, ele, na verdade, ele se projeta para dentro de si mesmo. Quando ele se projeta para dentro de si mesmo, nós já sabemos que, na realidade, ele se torna Barbelo, que, na verdade, esse é o quê? Esse espaço infinito primordiais, entendeu? Não, que é a matéria primordiais, que são os 5 elementos. Porém, na realidade, ainda não existe nenhuma criação, porque o Criador ainda não tinha sido projetado de Barbelo. Barbelo é a segunda diferenciação, já mostrei para vocês. Bem claro, deu para vocês entenderem, né? Aí o que acontece? Porém, na verdade, Barbelo projeta de si mesmo a terceira diferenciação. A terceira diferenciação. No caso seria a segunda, mas na realidade a terceira, porque é o antepassado, Barbelo, e agora na realidade o autogenes, que em grego, né, koiné, né, e porém em hebraico significa Yud, Rei, Vav, Rei. Deu para entender ou não? Então o que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar, na verdade, de Yud, Rei, Vav, Rei. Porque eu não falei muito sobre Yud, Rei, Vav, Rei. Eu não falei, na realidade, sobre o autogenes, que é em grego, koiné. Eu não falei em detalhes. Eu simplesmente falei que autogenes significa aquele que existe por si mesmo e que, na realidade, Yud, Rei, Vav, Rei significa, na realidade, aquele que existe, aquele que é a existência, né? Ou aquele que é a existência primordial. Só depois dele ser diferenciado, ele ser projetado na realidade de Barbelo, que ele passa a ser a terceira estado desse grandioso ser invisível. Mas ele é chamado de primogênito na Bíblia e de unigênito. Perfeito? Não. E na realidade está se referindo a Yahushua. Na tradução, na realidade, está Jesus. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com Jesus. Perfeito? Não. Eu chamo de Yahushua, entendeu? Outros irmãos dão outros nomes, mas está se tratando do mesmo ser. Yud, Re, do mesmo nome, das 5 consoantes, né? Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Perfeito ou não? Então, na realidade, irmãos, eu gostaria, na realidade, de dar uma chegadinha lá, tá? Vou dar uma chegadinha lá. Vou dar uma chegadinha lá para nós ler o versículo lá, tá bom? Não? Nós ler o versículo. Já estou chegando lá. Ah, cheguei aqui. Aqui está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bom, a palavra em grego, theos orratos. Theos orratos. E porém, na verdade, o primogênito, na realidade, está como no grego koiné, como protótokos. 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 Então isso é importante. Eu vou voltar para, na realidade, fazermos essa analogia, tá certo ou não? A gente sabe que a palavra Deus aqui seria o Elohim, extraria do ser supremo, do antepassado, e o primogênito, como já falei. O primogênito aqui, gente, que eu estou aqui com o cursor em cima, com o mouse em cima, entendeu? Na realidade significa, na realidade, Yud, Rei, Vav, Rei. Aquele que é a existência primordial, ou autogenes, aquele que existe por si mesmo, que se trata, na realidade, aqui começa a surgir o Criador. Aqui
vai começar as coisas a passar a existir, não através da sua posição como invisível, como um inominável. Perfeito ou não? Como inominável. Tá certo? Mas na verdade vou voltar lá para a gente, na realidade, comentarmos um pouquinho sobre isso aí, tá certo? Então tô chegando lá. Então vou chegando, gente. Isso aí. Bom, cheguei. Tô aqui. Então vamos procurar entendermos. Na realidade, ali em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, mostra dois seres, ou seja, dois estados do mesmo ser. Dois estados do mesmo ser. Perfeito? Não se trata de dois seres. Ah, mas se trata de dois seres. Ele tem dois seres. Um é invisível e o outro é o primogênito. Mas, na verdade, se trata do mesmo ser. Dois estados do mesmo ser. Primeiro, uma coisa que chama muita atenção, sabe o que é? Um é invisível. Um é invisível. O ratós. Tá certo? O grego koiné, o ratós. O ratós significa aquele que não pode ser visto, aquele que não pode ser percebido através das nossas ideologias mentais, dos nossos pensamentos ou de qualquer outra percepção. Ele não pode, porque na realidade ele ali não está no estado de criador, ele está no estado de Babelo e no estado de antepassado, tá certo ou não? Quando se fala do invisível, está falando desses dois estados. O estado de Babelo, que eu já expliquei para vocês aí anteriormente, estado de Babelo, e o estado de antepassado, de inerte, de adormecido. Mas, na verdade, entra em palco o Criador. O Criador, na realidade, mostrado ali em Colossenses, capítulo 1, verso 15, não é o invisível, não é o seu estado de invisível, é o seu estado de primogênito. A palavra primogênito, na realidade, ali, na verdade, tem a ver com o grego koiné. Significa protótokos. Protótokos, gente, na verdade, significa, bem claro, o primeiro a existir. O primeiro a existir, a existência primordial. Ou seja, o primeiro a vir à existência. Ah, mas espera aí, mas teve uma época que esse ser não existia? Não. Eu já falei bem claro para vocês. Antes dele ser Yud, Rei, Vav, Rei, perfeito? O autogenes, que significa existente por si mesmo, e na verdade Yud, Rei, Vav, Rei significa a existência primordial, ele encontrava em um outro estado. Era o estado de Babel, que seria o universo, a matéria primordial, e antes de ser a matéria primordial, esse universo, a matéria primordial, que são dos 5 elementos, na realidade ele era o antepassado, inerte, adormecido, perfeito? Ele desperta, se torna Babel, agora Babel se projeta, vem a segunda diferenciação, ou seja, o terceiro estado do ser, que é chamado de primogênito. Bom, normalmente, assim, em português, primogênito, a gente faz alusão do primeiro filho, né? Pode ser do humano, pode ser de um animal. Vocês concordam comigo? Faz alusão do primeiro. E é exatamente isso que quer mostrar. Só que em grego, protótokos, se trata, na realidade, a primeiro a vir à existência. Vinha a existência no palco de quê? No palco da criação. Quer dizer, ali, na verdade, entra em palco o Criador. O Criador entra em palco. Quem é esse Criador? É o protótokos em grego, koiné. Em hebraico, Yud, Re, Vav, Rei. Matimide, você está falando, na verdade, de 3 seres? Não estou falando de 3 seres. Eu estou falando de um só ser, mas porém com 3 estados diferentes. Um como primogênito, que é Yud, Re, Vav, Rei, o autogenes, ali está com um protótipo, que na verdade em português é traduzido como primogênito, tá certo ou não? E o seu estado anterior é como um barbelo, já expliquei o que significa barbelo para vocês, e o seu primeiro estado
na verdade, que é anterior de tudo, é realmente o antepassado de tudo. Que, na verdade, é o inerte, o que encontra no estado adormecido. Perfeito, gente? Então não se trata de três seres. Lógico, Barbelo é Yud, Rei, Vav, Rei, antes dele ser Yud, Rei, Vav, Rei. Antes dele ser a existência primordial. Perfeito ou não? Antes dele ser o existente por si mesmo. Tá certo ou não? Então ele é mostrado como primogênito. Então não está falando de dois seres e nem estou falando de três seres. Estou te falando de um ser só. Assim como está no hebraico. Errade. Um só. Perfeito ou não? O resto, gente, na realidade, é criação. É engraçado. Uma coisa diferente da outra. Nós temos, primeiro, as diferenciações. O que é diferenciações? É o mesmo ser se tornando diferente. Em três estádios diferentes. Primeiro, como adormecido, como inerte. Segundo, como o espaço ilimitado, a matéria primordial, que são os 5 elementos que eu já expliquei para vocês. Aí, em terceiro, ele na verdade é Yud, Re, Vav, Re. Ele é o Criador. Perfeito? Não. E a partir dele, tudo na realidade vai passar a existir. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Para, na verdade, vocês entenderem. Então, quem é o invisível? O invisível é o inominável. Ele não tem nome. Ele não é Yud, Re, nem Vav, Re. Ele não é autogenes também, tá certo? Não, ele não tem nome. Ele é Barbelo. Barbelo significa aquilo que eu já expliquei para vocês, tá certo? Ele é, na verdade, um antepassado também, antes de Barbelo, que, na verdade, é seu estado inerte, adormecido. Perfeito ou não? Seu estado em repouso, perfeito? Olha, eu quero voltar lá e quero continuar a leitura com vocês, perfeito ou não? Um momentinho, já chega lá, tá certo, gente? Estamos chegando. Bom, vamos entender. Então é bem claro. O qual, quem? Yahushua, a imagem, aqui está do Deus visível. Yahushua, na verdade, seria do Theos ou Ratos. Em hebraico, é o Lurim. O Lurim significa, se trata de seres, na realidade, espirituais. Seres divinos, entendeu? Não. Então ele é esse estado, porém, do invisível, do inominável. Tá certo? Ele é imagem. Imagem é eico. Eico, na realidade, como na realidade daqui a palavra é eico, né? Na realidade significa eico, imagem, se trata, na realidade, da semelhança, da mesma qualidade. Entendeu? Ele é o mesmo, mas porém está em uma diferenciação diferente. Ele está em um estado diferente. Agora ele está no estado, porém, de criador. E não somente de Barbelo, e não somente de um antepassado, de inerte, de adormecido, de um estado de repouso, entendeu? Não. Agora, o que me chama mais atenção é que é o primogênito, o protótocos, que na verdade é o autor de toda a criação, tá bem claro, o qual é o primogênito, o autor de toda a criação, tá vendo, gente? Vocês estão entendendo aqui? Tá dando para entender esse versículo? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que os manuscritos de Nag Hammadi é o que vai dar nós entendermos essa passagem, esse versículo e outras passagens que vamos ler, que vamos lermos. Entendeu ou não? Não teria como eu, na verdade, estar argumentando com vocês esse contexto aqui, se na verdade eu não tivesse estudado os manuscritos da Desmandade primitiva achado na cidade do Alto Egito, por nome Nag Hammadi, naquelas cavernas, que foi em 1948, que foi realmente achado esses manuscritos. Sem esses manuscritos, eu ia ler aqui e não ia entender nada. Eu só ia falar pai e filho, pai e filho. Pai e filho, que pai e filho é esse? Gente, quando nós falamos de pai e filho, nós tratamos de duas pessoas. Né? Eu e meu filho, o Web é meu filho, eu sou Matimídio, eu sou o pai do Web. Ele também faz as lives, e agora, de acordo com ele, vai fazer vídeos também, como eu estou fazendo, entendeu? Não, vai ser ótimo, entendeu? Então, eu sou o pai, ele eu sou uma pessoa, ele é outra, aqui é diferente. Aqui é o mesmo ser, é 3 estados do mesmo ser. A ideia é diferente. Aonde vem exatamente a ideia da criação
é no seu terceiro estágio. O primeiro estágio dele, na realidade, é de adormecido, de inerte, estado de repouso. Segundo, de barbero. Terceiro, na realidade, é aqui, exatamente, de orratos, significa primogênito. Que, na verdade, o primeiro vinha à existência, o Criador veio à existência, entendeu ou não? E ele é o Criador de todas as coisas, tá vendo? E é a criação, né? Ó, vou ler a passagem do jeito que está aqui. O qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quer dizer, o primogênito, quer dizer, tudo quanto existe, ele é antes, é o que está falando a passagem aqui. Tudo, o que existe? Existe, vamos falar, na realidade, dos céus, né, que é usado em português, em hebraico chamado de Shamaim, né? E nós temos, na realidade, o termo universo, nós temos o termo cosmo, entendeu? Em grego koine também, entendeu? O termo aio, em grego koine. Tudo, na realidade, está se tratando de universo. Quando se fala de céu, fala de universo. Esse é o primeiro universo. Contando com esse, tem 19 universos. São 19, são 7 pertencentes ao caos, mas 12 pertencentes ao pleroma. Deu para entender ou não? Então são 19. Então é antes de tudo isso. Quer dizer, quando termina esse 19, nós esbarramos em quem? Nele. Esbarramos nele. É isso que a passagem está dizendo. A passagem está deixando claro. Ele é antes de tudo quanto veio à existência. Então ele é o princípio da existência. E nós vamos ler o versículo 16, perfeito? Versículo 16 nós vamos ler o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Aqui está nos céus, na verdade dá aqui bem claro, o Ranós é o termo grego, que na verdade mostra que os Ranós foi criado nele. Analisa a palavra nele, quer dizer, dentro dele foram criadas todas as coisas. O Ranós, ou seja, os céus. Aqui está terra, mas terra, na realidade está se tratando desse próprio nosso universo. Mas vamos supor que aceitássemos esse planeta, tá certo? Não teria problema, tá? A palavra Uranus, na verdade, está se tratando de universo. Isso aqui é um universo. Contando com esse tem 19. Então tudo foi criado nele. Olha, porque nele. A palavra nele foi criado nele, não fora dele, mas foi criado dentro dele. Foram criadas todas as coisas, tudo quanto existe. Os céus, ou seja, o Uranus, em grego koiné, na verdade significa universo. Na terra, visível e invisível. Eu pergunto para vocês, irmãos, a palavra, na verdade, visível, se trata desse universo e de tudo que quanto percebemos dele? Sim, essas coisas são os visíveis. Esse universo, hoje a astronomia mostra realmente a imensidão desse universo. E está se falando desse visível. Agora, esse universo, ele tem suas projeções maiores, mais sutis, que nós chamamos, na verdade, de céus. O Uranus. Deu para entender ou não? É lógico que esse universo nosso aqui é chamado no grego koiné de cosmo. É chamado de cosmo. Mas o cosmo também tem suas expressões. Vocês entenderam ou não? Então, bem claro, nele, ou seja, dentro dele, foi nele, não fora nele, foram criadas todas as coisas. Céus, na terra, visível, invisível. Aí fala, seja tronos. Trono, irmão, significa poderes espirituais. São os Elohims, são as divindades. Tudo que existe de divindade foi criado dentro dele. Tudo foi criado por ele e dentro dele. Eu também, claro, seja dominações. Irmão, dominações trata também de seres, na realidade divino, com níveis diferentes de sutilidade. Deu para entender ou não? Então é isso que é importante entender. Aí diz bem claro, seja principado, seja potestade, tudo está se tratando de nível elohímico, nível de divindades. Entendeu? Que na verdade daria teótetes. Teótetes, na realidade é um termo, na realidade significa divindade. Que para nós, na verdade, seres divinos. Uluhins,
poderes, entendeu? Espirituais, que na verdade encontra nesses universos. Vocês entenderam, irmão? Aí diz bem claro aqui, tudo foi criado por ele e para ele. Então, peraí. Então ele não criou nada para um outro chamado de pai. Então esquece disso. Ah, mas tem lá na passagem a palavra mostrando o pai, chamando o pai. A palavra pai, gente, significa o meu, daquele que eu vim, daquele que eu vim à existência. Eu não falei da diferenciação, entendeu? Que vem de Barbelo? É exatamente isso. E Barbelo não deixa de ser o antepassado, e Barbelo não deixa de ser o próprio unigênito aqui, que é Yud Re Vav Re, entendeu não? É o Criador, entendeu? Eu vou ler um pouquinho mais aqui, vou comentar com vocês aqui um pouquinho. Quero comentar um pouquinho de vocês sobre isso. Vou comentar com vocês um pouquinho aí, vou me aparecer aqui. Então, gente, deu para vocês entender? Então, na verdade, é normal criar aí, vermos por aí, principalmente veio da Igreja Católica Apostólica Romana, na realidade que foi fundada em 325, lá na Era Comum, na nossa Era Comum, perfeito ou não? Na realidade foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi no Concílio de Nicéia. Ali, na verdade, eles falaram em hipóteses, ou seja, de ideias. Eles, na verdade, definiram dois seres. Lá na frente, na realidade, um pouquinho mais na frente, eles, na verdade, deixaram de definir dois seres. Aí usaram o termo, na realidade, prósopon. Prósopos, na realidade, significa pessoa, rosto, face, quer dizer, personificou. E colocou o Espírito Santo, que eles criaram um termo aí para o nome Espírito Santo, que na realidade botou na realidade como se fosse mais uma terceira pessoa. Mas fazendo alusão disso que eu estou falando, que não tem nada a ver de pessoa. Entendeu? E não está se falando de três seres distintos. São seres, pode falar Matibide, mas é distinto. Sim, são o mesmo ser, é o mesmo ser em três estados diferentes, em três condições diferentes. Seu primeiro estado de condição é como, na realidade, um antepassado, na verdade, o antepassado, o que encontrava no estado inerte, em repouso, entendeu? Bem claro, entendeu? O seu segundo estado, na realidade, é como Barbelo, já expliquei o que é Barbelo, não preciso falar mais. Porém, o seu terceiro estado é como primogênito, ou seja, é como o autogenes, o existente por si mesmo. Então não está se tratando de três seres. Yud, Re, Vav, Re, ele é o antepassado. E ele é o próprio, na verdade, Yud, Re, Vav, Re, aquele que existe por si mesmo. Deu para entender, gente? Será que eu estou fazendo confusão na mente de vocês? Ou será que está claro? Entendeu, gente? Então, na verdade, não se trata de três seres. Yud, Re, Vav, Re. Então, até aí não existe nenhuma criação. Só existe, na verdade, o antepassado, um estado inerte, Barbelo, e agora, na realidade, a terceira condições do ser, do mesmo ser, porém como primogênito, como autogenes, como Yud, Re, Vav, Re, aquele que existe por si mesmo, a existência primordial, entendeu? Esse agora pode criar, porque ele é o real e único criador. E, porém, ele tem suas duas posições para trás, seus dois estados de ser para trás, que eu já expliquei a vocês, eu não preciso explicar mais. Eu gostaria, na realidade, de ler mais uma passagem aqui, tá? Que fala sobre ele mesmo. E olha, mostra que esse primogênito aí, lá no Velho Testamento, esse primogênito é chamado de Yud, Re, Vav, Re. Olha, uns irmãos, na verdade, chamam de Alro, para Yud, Re, Vav, Re, outro como Yahu, tá certo? Outro como Yahuá, outro como Yahuê, outro como Yal, mas fazendo alusão exatamente essas pronúncias, tá certo? A Yud, Re, Vav, Re, aquele que é a existência primordial, aquele que existe, aquele que é a existência, entendeu? Que não deixa de ser o autogenes,
o existente por si mesmo, entendeu? Olha, mas o qual é importante? O importante, irmãos, na realidade, é, na verdade, a pronúncia que você está fazendo alusão a ele. E entender que ele é esse próprio primogênito que está no Novo Testamento. Como um primogênito que está no Novo Testamento, esse mesmo ser, na verdade, é 5 consoantes. É Yud, Rei, Vav, Shin, Ain. Perfeito? Não, são 5 consoantes. Eu chamo de Alrushua. Tem irmãos que, na verdade, falam Yahushua. Tem irmão que dá para essas 5 consoantes a pronúncia de Yahushá, outro dá de Yahushá. Entendeu? Olha, irmãos, não estou aqui para discutir nome. Meu querer, o meu propósito aqui, na realidade, é falar sobre os manuscritos de Nag Hammadi e revelar as coisas que estão ocultas no Novo Testamento e no Velho Testamento. Porque existe uma grande confusão. Tem um negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, tem um negócio de Pai e Filho, outros falam, na verdade, da unicidade, outros falam, na verdade, da unitariedade, mas, na verdade, ninguém explica nada. Na realidade, pode fazer a pergunta para mim. Matimide, você se sente capaz, apto para dar esses ensinamentos? Eu vou ver, na verdade, não. Porque eu não sou uma pessoa expressiva. Eu não sou uma pessoa que falo muito bem, eu não tenho um português correto. Deu para entender ou não? Mas eu não vejo ninguém falando. Vai nas redes sociais, vai no YouTube, vai de qualquer um. Não se vê falar sobre isso. Entendeu? Vê lá o nome, Nag Hammadi, os gnósticos, Nag Hammadi, não sei o quê. Bom, e na realidade não fala nada. Depois o camarada acaba entrando nas suas próprias ideologias. Eu não estou falando a minha ideologia. Eu estou, na verdade, passando o que está no Novo Testamento, usando o grego koiné, que foi a língua que foi escrito o Novo Testamento. Estou falando exatamente também das Irmandades Primitivas, que é os manuscritos de Nag Hammadi, eles que estão falando isso. E através do Nag Hammadi deu para me compreender a Bíblia, deu para entender? E quero passar para vocês. Olha, na realidade eu quero mostrar mais um pouquinho sobre ele, tá bom? É rapidinho. Chegamos lá. O versículo 16 nós já, na realidade, lemos, tá? O versículo 16 nós já lemos. Eu vou querer ler, na realidade, o 17. Olha aqui que diz o 17, do primogênito, de Yud, Re, Vav, Re, a terceira estado do ser, tá certo? A primeira eu já falei para vocês que é o antepassado, a segunda é de Barbero, a terceira, na realidade agora, na realidade é Yud, Re, Vav, Re, que está aqui como primogênito, que na realidade já expliquei claro para vocês o que significa, perfeito ou não? Então, na verdade, aqui diz aqui no versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Bem claro, gente, aqui, ó. Ele é, versículo 17, olha, na realidade primeiro, na realidade é Colossenses, capítulo 1, versículo agora 17, viu? Tá? Ele é antes de todas as coisas. Mas peraí, gente, ele é antes de todas as coisas? Quais coisas que o primogênito é? Ele criou tudo, ele é o criador de tudo, ele é a imagem, a semelhança do inominável, que já expliquei para vocês que é Barbero e o antepassado. E agora está mostrando que ele é antes de todas as coisas, mas confirmando mais ainda. Diz que tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu? Ele não criou para o antepassado, porque ele é o próprio antepassado. Ele é o próprio Barbero, ele é o próprio, na realidade, o estado de Inete. É ele mesmo, não se trata de três, se trata de 3 estados do mesmo ser. Entendeu? Aqui está falando, ele é antes de todas as coisas. Agora, imagina aqui, irmãos, que coisas existem? Na cabeça da gente tem que existe céus. Eu já falei para vocês que, de acordo com os manuscritos de Nag Hammadi, em Maim, em Caos, existe 7 céus. Essa palavra 7 céus, a parte superior é chamada de Sabat. Sabat significa sábado, significa sétimo. Está se referindo ao 7º universo. Esse é o primeiro. Então daqui para lá tem 7. Isso no caos. Porém, pertencente ao pleroma tem mais 12. Então são 19. Então, na realidade, ele é antes desses 19 universos. E de tudo quanto existe nesses universos. Vocês entenderam, irmãos?
É isso que está mostrando claro aqui a passagem. Está mostrando claro. Aqui diz, e todas as coisas subsistem por ele. Está claro o versículo, todas as coisas subsistem por ele. Por quem? Pelo unigênito, pelo primogênito, pelo autogenes, pelo Ud Rei Vav-Rei, por Yahushua. Tá bom, irmão? Eu sei que você pode estar falando, dando outra pronúncia exatamente para Yud, Re, Vav, Shin, Ain, não tem problema. O assunto não é esse, nós estamos revelando, na verdade, o significado. Eu vou voltar aí para falar com vocês de novo. Vou me aparecer aí. Então, irmãos, vocês entenderam clarissimamente? Na verdade, é bem claro. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de toda a existência dos universos e de tudo quanto existe nos universos. E antes de tudo, tudo foi criado por ele, para ele, e nele todas as coisas foram criadas. Tudo quanto existe. Então, bem claro, não podemos fazer confusão. Yud, Rei, Vav-Rei é o pai. Yud, Rei, Vav, Shin, Ain é o filho. Esquece disso, gente. Não é isso que traz a revelação bíblica. Não é isso que mostra o Novo Testamento. Não é isso que mostra os manuscritos das Irmandades Primitivas. Eu poderia chegar a essa conclusão se de fato eu não estivesse lido, estudado os manuscritos de Nag Hammadi e ter orado para compreender eles? De maneira alguma. Então, bem claro, não se trata de três seres, se trata de três estados do mesmo ser, que na verdade é Yud, Re, Vav-Rei, é autogenes, é primogênito, é unigênito. É bem claro, ele é antes de todas as coisas, ele é o Criador, ele é o legítimo Criador. O Criador vem depois dos dois estados do mesmo ser, ele é o terceiro estado do mesmo ser. E na realidade são diferenciações. Diferenciações, na verdade, é o mesmo beneplácito, é o mesmo consentimento. Não existe oposições. Não tem negócio de direita e esquerda. Porém, na verdade, só na emanação, que significa projeção do mesmo, que na verdade vai existir exatamente os universos. Aí eles passam a ter autonomia própria. E a autonomia própria significa que eles têm livre-arbítrio. Mas é diferente, o assunto agora eu não quero falar sobre os universos, as emanações, as projeções que saíram desse grande ser, que lemos aqui no Novo Testamento como primogênito. Lemos também como, vocês já conhecem como unigênito, vocês conhecem como filho. Vocês, na verdade, conhecem como Yud, Re, Vav-Rei, que lá, na verdade, na tradução desse, e no Velho Testamento, nessa nossa tradução, que veio da Vulgata Latina, na realidade, está Senhor, mas não é, onde está Senhor, Yud, Re, Vav-Rei. Eu, porém, chamo de Al-Ruá, os irmãos da outra pronúncia, mas está aludindo as mesmas 4 consoantes sagradas desse grande ser, que é a existência primordial. Lá, na realidade, ele se manifesta como Yahuwah. Porém, na realidade aqui, na realidade do Novo Testamento, ele manifesta como Yahushua. E porém, nos manuscritos de Nag Hammadi, na verdade, botaram Jesus. Mas não tem nada a ver, Jesus, na verdade, é celta, é romano, não tem nada a ver. Na realidade, ali é Yahushua. É Yahushua, Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Entendeu, gente? Olha, eu gostaria, na realidade, de mostrar mais uma passagem aqui. Ler mais uma passagem com vocês. Perfeito? Mais uma passagem. Um momentinho aí. Vou ler mais uma passagem aqui com vocês. Na realidade, eu quero, na verdade, ler aqui a passagem de Atos 17. Tá vendo? Atos aqui, ó. Atos 17, versículo 27. Analisa bem claro, na realidade, o que está escrito aqui. Tá? Vou começar primeiro em Atos, tá? Vai ser Atos 17, 23. Vou começar Atos 17, 23. Aqui, na verdade, é o seguinte. Shaul, que na tradução é chamado de Paulo, ele chegou na cidade de Atena. E chegou lá num grande templo, num Areópago. Chegando ali no Areópago,
ele na verdade viu vários altares. Vários altares. A tal divindade, porque o povo ali era politeísta. E o politeísmo existe hoje ainda. Tá à tona aí o politeísmo. Não tem coragem de falar que é politeísta, mas na verdade são politeístas. Acreditam em mais de um. E na realidade, os manuscritos, o Novo Testamento e o Velho Testamento só falam de um. Eles coincidem, tá certo ou não? Então, na verdade, eles eram politeístas. Então estava o nome de cada divindade. Mas tinha um altar que chamou a atenção de Shaul, que na tradução é Paulo. Estava escrito o Deus desconhecido. Lógico que, na verdade, a palavra não é Deus. Ali estava se tratando de Ulurim, estava se tratando do antepassado. Aqui, na verdade, esse desconhecido, ele não tinha nome. Ele não tinha nome, porque ele estava no estado de Babelo. O invisível, o desconhecido, estava no estado de Babelo e antepassado. É mostrado aqui como desconhecido. Em grego, na verdade, é chamado de agnosto, quer dizer, o Theos agnosto. Theos, ou seja, a divindade agnosta. A palavra gnosto, vamos por assim, significa conhecer. Aquilo que conhecemos, aquilo que tem como descrevermos, aquilo que tem como aludirmos. Temos ideologia para, digamos assim, para imaginar, detalhar como é. Nesse caso, o agnosto aqui, a palavra significa ante o conhecimento. Então não está se tratando de Yud, Rei, Vav, Rei. Não está se tratando do estado dele como Yud, Rei, Vav, Rei. Como Yal, ou seja, a pronúncia que você dá para Yud, Rei, Vav, Rei, entendeu? Não está falando dele nessas condições. Está mostrando ele no estado de Babelo ou no estado do antepassado, entendeu? É isso que ensina, porém, os manuscritos de Nag Hammadi, e está claro aqui, é só examinar o grego, gente. É só examinar o grego koiné. Eu não estou falando do moderno, eu estou falando do grego koiné. Examinou o grego koiné, se vamos completamente entendermos isso. Aí diz, continua, na verdade, Shaul, que é chamado de Paulo nessa tradução. Esse, pois, que vós honrais, que é o desconhecido, o Theos agnosto, a divindade agnosta, o desconhecido, que não pode ser descrevido, ele diz, esse que vós honrais, não conhecendo, ele botou, é o que eu vos anuncio. Gente, quem era que o Shaul anunciava? Nesse Novo Testamento está lá que ele anunciava Jesus. A gente sabe que Jesus, na realidade, vem, na verdade, de Roma. Não tem nada a ver com o nome dele original. A gente sabe que o nome dele mesmo chama Yahushua, ou outras pronúncias que vocês vão dar para Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Entendeu ou não? Na realidade, é Yahushua. Então, de acordo, Shaul está falando bem claro aqui. Shaul está falando bem claro que o agnosto, ou o inominável, aquele que não pode ser descrevido, aqueles que estão além do conhecimento, além do entendimento, além das nossas ideologias, das nossas analogias, na realidade, não deixe de ser o próprio Yahushua. Não deixe de ser o próprio Yahushua agora manifestado, porém, na verdade, em carne e osso, aquele que ele anunciava. Então, bem claro, gente, bem claro, no Velho Testamento, esse ser na verdade, ele é identificado por 4 consoantes hebraicas. Yud, Re, Vav, Rei. Entendeu ou não? Porém, no Novo Testamento, esse mesmo ser, Yud, Re, Vav, Rei, ele é, na verdade, na realidade, identificado por Yud, Rei, Vav, Shin, Ain, que significa, na realidade, quem? Yahweh é a salvação. Yahweh é o resgate. Olha, depois vocês vão entender por que ele é o resgate, por que ele é a salvação. Não dá para comentarmos isso agora. Isso vai ser em vídeos posteriores, tá bom, gente?
Deu para entender ou não? Então, na verdade, é o mesmo Yahushua. O desconhecido é o próprio estado de Yahushua, porém num estado inominável. Estado de Barbelo, estado, na verdade, de inerte, estado de repouso. Deu para entender, gente? Os seus três estados, o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado é Yahushua. Ah, mas também é o mesmo algo? Sim, é o mesmo algo. Não se trata de dois, é errade, é um só. É o próprio que na realidade se manifesta. Só que no Velho Testamento, ele na verdade estava manifestado só para o povo de Al-Shuru, hoje realmente conhecido o nome político como Israel. Entendeu? Olha, cada irmão dá uma pronúncia, tá? Eu não estou discutindo isso, eu aceito todos vocês, vocês são do meu coração, oro todos os dias por vocês, vocês são campeão, vocês conseguiram sair do sistema, sair da Matrix, da prisão, tá certo? E vocês realmente estão nesse verdadeiro ser, que eu estou mencionando agora, entendeu? Bem claro, então é o que eu vos anuncio, entendeu? Eu vou voltar aí para comentar mais um pouquinho com vocês aí. Comentar com vocês. Para ver minha face aí. Então, gente, deu para vocês entenderem direitinho? Então, é bem claro, se trata de Yahushua. E Yahushua, na realidade, é o próprio Ud-Re-Vav-Rei. Tem negócio de pai e filho. Ah, mas tudo bem, eu vou chamar de pai e filho, porque tá pai e filho. Ah, lá, porém, no grego, koiné, na realidade, tá pater, traduzindo da pai, mas só que a palavra pai significa antepassado. Antepassado. O ser, pater, no grego, significa antepassado, e também no hebraico significa antepassado, pode se tratar do seu tataravô, você entendeu? E não mesmo do seu pai, e nem do seu avô, pode estar lá no seu tataravô. Então, na verdade, quando ele fala ali pater, ou abi, em hebraico, na realidade está falando no antepassado, seu estado primordial. Seus estados primordiais, na realidade, antes da existência dos universos, do Chamaim, dos céus, de qualquer outra coisa. Vocês entenderam, gente? Essa é a realidade. Então devemos tirar da cabeça esse negócio de 3, esse negócio de 2, esse negócio de 4. Não, só existe um. É 3 estados do mesmo ser. Lógico que, na verdade, o Criador, esse na verdade, antepassado, esse desconhecido, que é mostrado aqui, na realidade, na passagem de Paulo, de Shaul, em hebraico, que é o nome original dele, na realidade está falando de Yahushua. É o que eu vos anuncio, é o Yahushua que eu vos anuncio. Porque eu chamo de Yahushua, irmão. Vocês podem dar outra pronúncia. Eu entendo muito vocês, sem nenhum problema, tá? Para mim, eu não faço divisão. É hora, na verdade, de nós se unirmos. Porque, na verdade, nós somos do movimento do nome sagrado. Somos um preservador dos nomes sagrados, entendeu? Não. Então não importa, não quero fazer de maneira alguma confusão com irmãos aqui. Eu aceito todos vocês são do meu coração. Mas entendeu, na verdade, que se trata de Yahushua. Então não é uma trindade, não é uma dualidade. Na verdade, se trata de um único ser. Único ser, errade, um só. Ah, mas pode ser unidade. Mas se você quer aceitar a unidade, entende 3 fases do mesmo ser. Perfeito ou não? Vamos falar com essas 3 fases? A primeira é inerte, adormecido, que é o mesmo. Perfeito ou não? Estado de repouso, que é o mesmo. Perfeito? Esse é o primeiro estado. Segundo estado, como Barbelo, a matéria primordial. Já falei bem claro para vocês que, na verdade, é terra, água, perfeito? Água, ar, fogo e energia. Tudo quanto existe, irmãos, na realidade veio através desses 5 elementos. Ah, mas existem mais elementos. Mas tudo sai desses 5 princípios, entendeu não? Lógico que lá, na verdade, estamos falando de pura essência. De pura essência. Ainda não existia criação. É tanto que Barbelo significa, na verdade, o universo, ou seja, o espaço, na verdade, descampado, fértil, sem a intervenção da criação. Por quê? Porque a terceira diferenciação ainda não tinha vindo à tona, que é Yud-Re-Vav-Rei. É ele que vai dar a existência a todas as coisas. Eu quero ler mais uma passagem aqui para vocês, tá bom?
Dá um tempinho aí, rapidinho, nós já chega lá. Chegamos lá. Olha, eu quero ler, na realidade, aqui o versículo. Eu quero ler o versículo, na verdade, de Atos. Nós lemos de Atos 17, 27. Mas eu vou ler o 28, porque eu quero encerrar o vídeo. Eu não quero um vídeo muito longo, tá? Esse será o vídeo de número 3. De número 2, melhor. De número 2, o vídeo 2. Tá certo? O vídeo 2. Tá? Vai lá antes e dá, na verdade, uma verificada. Assiste o vídeo do número 1. Vai estar com um título um pouco diferente. Mas vocês vão ver minha cara bonita lá. Tá certo? Vocês vão ver minha cara bonita lá. Tá certo? Você já vê que é o vídeo. Tá certo? Então eu quero, na verdade, ler o Atos 17, 28. Ele continua dizendo sobre Yahushua. Ele continua dizendo para Yahushua. Né? Eu vou começar do 27, tá? E até o 28, de Atos 17. Para que buscasse a Yahuwah. Se porventura, lógico que Yahuwah e Yahushua também. Já deixei claro, entendeu? Não tem distinção. É simplesmente, no Velho Testamento era só o povo de Israel, e porém, na realidade, aqui no Novo Testamento, ele vem para o mundo inteiro, entendeu não? Para que buscasse a Yahuwah, ou Yahushua, se porventura tateando, olha só, tateando, ou pudesse achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Gente, bem claro, gente. Gente, analisa, eu vou voltar aí para, na verdade, comentar com vocês. Tá? Comentar com vocês. Olha aqui bem para minha cara bonita aqui. Tá? Eu sei que eu sou feio, mas fazer o quê, né? Existem aqueles que são bonitos. Eu acho pessoas bonitas. Mas eu sei que sou feio. Mas eu tenho que desistir. O Criador quis que eu nascesse assim, eu nasci assim. Olha só, mas vamos analisar lá para essa passagem lá. Entenda bem, bem claro. Ali, na realidade, ele diz assim, vocês acham que ele está longe de vocês. Ele diz para aquele povo, para aquelas pessoas lá, adoradores do Areópago. Vocês pensam que ele está longe de vocês. Ainda que tateando, vocês pudessem achar. Ainda, gente, olha só. Ainda que duvidando, sem conhecimento, é possível achá-lo, esse grande ser. É possível achar esse grande ser. É possível achar esse grande ser. Por quê? Porque nele vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Agora, gente, nós vivemos aonde? No planeta Terra. O planeta Terra está onde? Nesse universo. Perfeito? Nesse universo aqui que nós chamamos, que conhecemos. Perfeito ou não? Nesse universo, perfeito? Nós somos no universo. Agora eu pergunto, aonde está esse universo? De acordo com a passagem, está dentro dele. Está dentro do próprio Yahushua, do próprio Yahuwah. Yud, Re, Vav, Re. Entendeu ou não? Vocês entenderam? Então, na verdade, nele vivemos movendo. Ainda que tateando não pudesse achar. Ou pudesse achar. Mas ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, movemos e existimos. Bom, vamos procurar entendermos melhor também fazer uma nova ideologia aqui. O que acontece? Existe todos os espaços do universo chamados céus, chamados universos. Perfeito? Já falei que é 19 nos manuscritos Nag Hammadi, que dá explicação. Lógico, no Torá Taná não dá claro, não é claro. Mas lá nos manuscritos os irmãos deixam bem claro. 12 do Pleroma, 7 do Caos, 7 de Maim. Então, na verdade, 7 com 12 dá 19. Perfeito ou não? Ele é o 20º. Perfeito ou não? Ele é o 20º. O 20º é ele. Perfeito? Contando daqui para cima. Perfeito ou não? Então, bem claro. Bem claro. O que acontece? Ele está fora do universo. Ele está fora de todos esses universos, mas ele enche todos esse universo. Aonde você está, ele está aí do teu lado. E ele está dentro de você também. Ele está dentro de mim. Deu para entender? Você não precisa buscar ele lá em cima. Não precisa você olhar para o céu, não precisa. Só basta você entrar para dentro de você. Ele está dentro de você.
E Yahushua disse, quando os orades, buscai o Pai que está dentro do vosso interior. Quem é esse Pai que está dentro do exterior? É Ele, é o próprio Yahushua, que está dentro de nós, é o próprio Yud Rei Vav Rei. Eu chamo de Al, você dá outros nomes, outra pronúncia, mas se trata do mesmo ser, de Yud Rei Vav Rei. Está dentro de nós, é só nós entrarmos para dentro de nós mesmos. É só nós, na verdade, entrarmos para dentro de nós mesmos. Não podemos ir para fora, devemos entrar para dentro. Fala para dentro da vossa casa. A palavra casa é habitação, se trata desse corpo físico. Devemos entrar para dentro de nós mesmos, porque Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, Ele também está em todo o espaço, em todos os universos, e está fora de todos os universos. Deu para entender, irmãos? Então é o seguinte, eu não quero fazer um vídeo, na verdade, longo. Então, na verdade, eu quero, parar aqui, tá certo? Mas assim, olha, vai e assiste o vídeo anterior, o número 1. Vai estar com um título diferente, mas vocês vão ver a minha cara lá, tá certo ou não? Esse é o vídeo de número 2, perfeito? É o de número 2, perfeito ou não? Aí eu vou fazer o número 3 e vou procurar fazer vídeo de todos os dias, ou de 2 em 2 dias. Não sei, eu vou ver realmente como o Yahushua provê, tá certo? Como ele provê as coisas vai acontecer, tá certo ou não? Olha, outra coisa que eu gostaria de vocês. O nosso irmão Eben, na realidade, ele faz as lives. Aqui todas as sextas-feiras e todos os domingos, às 20 horas. Perfeito? Às 20 horas. Aquele que quiser, na verdade, fazer parte, que quiser fazer suas indagações, suas perguntas, obterão resposta. Se quiser contestar também, tudo é válido. Você pode tirar suas dúvidas, como você pode dar sua posição também. Realmente essas lives é para isso. Tá entendendo ou não? Nós temos colocado na internet, mas na verdade não seria não é tanto coisa, porque na realidade ali existe um debate, pergunta, resposta. O outro dá uma posição, o outro dá outra, é isso. Essas lives, né? É bem aberto, entendeu? Porque aqui não existe grande, irmãos. Aqui não existe grande, não. Somos todos iguais. Em Yahushua não existe servo. Que a palavra servo significa escravo. Não era para ter essa palavra servo lá no Novo Testamento. Ele não é, na realidade, nós não somos servos. Nós somos chamados para ser filho, fazer parte da mesma divindade, da mesma natureza divina, do seu próprio ser, entendeu? Na verdade, aquele que faz a pirâmide é Samael. Depois nós vamos falar sobre Samael, tá bom? Então, na realidade, é isso que eu disse, deixei claro para vocês. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: se você interessar ler os manuscritos da nossa Irmandade Primitiva, que é os manuscritos de Nag Hammadi, vai estar também na descrição também, lá abaixo do vídeo, tá certo ou não? E se você quiser uma Bíblia que de 1611, que preservou os homens, também vocês vão achar lá, tá? Na descrição. E também a das lives do web, que você pode participar sexta-feira e os domingos, perfeito ou não? Então, gente, eu estou encerrando. Um abraço para todos vocês, tá? E que Yahushua vos abençoa, ou que Yud Rei Vav Rei é melhor, vos abençoa, ou Yud Rei Vav Shin aí vos abençoe, tá? Seja na vida de cada um de vocês e multiplica em tudo da vida de vocês, tá bom? Então, um abraço.